Olá, amados, como é que vocês estão? Como é que estão esses estudos? Vamos dar continuidade à nossa lista de exercício. Para hoje, para esse momento, né, nós vamos continuar a lista de exercícios sobre integral. Então, nós vamos ter o segundo momento, que são a segunda parte das questões, né, relacionadas à lista. E aí nós vamos estar resolvendo aqui junto com vocês essas questões, dialogando sobre elas, fazendo um gabarito realmente comentado dessas questões. Vou compartilhar com vocês quais as questões que nós vamos discutir hoje. Então, nós temos aí, né, a segunda lista, a segunda parte da lista de integral, são os exercícios de 1 a 10. Nós vamos estar agora, né, dialogando com vocês, trabalhando com vocês sobre essa lista, falando sobre ela e vou resolver junto com vocês. A primeira questão, a integral de dx de x ao cubo, eu vou passar, vou resolver com vocês junto do quadro branco, que eu acredito que seja mais fácil, né, para a gente estar fazendo essa resolução. Então, essa primeira questão, nós estamos aí trabalhando com uma integral que é dx de x ao cubo. Deixa eu compartilhar agora um quadro branco para a gente. Só um minuto, amados, que agora eu me perdi. Deixa eu começar do zero. Fiquei com receio de não compartilhar meu quadro branco, mas bora lá. Acho que agora foi. Pessoal, a primeira integral era dx elevado ao cubo. Primeiro eu vou reescrever essa função de um outro jeito, né? Eu posso escrever essa função x ao cubo como sendo x elevado a menos 3, x. E agora eu vou aplicar a integral. Quando nós estamos aplicando a integral, nós temos que sempre somar um expoente e dividir por esse valor. Então, nós vamos estar somando um expoente, que passa a ser agora menos 3 mais 1, e divide por esse valor, menos 3 mais 1. Então, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com integral, soma 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Aqui nós vamos ter x elevado a menos 2. Consequentemente, aqui também vai ser menos 2. Eu posso reescrever como sendo menos x elevado a menos 2 sobre 2. Esse sinal de menos de baixo. E posso escrever também como sendo menos 1. E como o meu expoente de x é negativo, eu vou passar ele para baixo. E fica 2x elevado ao quadrado. Como nós estamos trabalhando com a integral, acrescenta sempre uma constante indicando que é um valor aí que a gente não conhece. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo a integral também, no final, vocês coloquem C, só para indicar que é uma constante, que pode ser qualquer valor, porque na derivada ela dá zero, então a gente não sabe. A questão 2, pessoal, traz a integral. Deixa eu ver se dá para responder, que eu acredito que sim. A integral de 9t ao quadrado mais 1 sobre raiz de t ao cubo. E aqui, nesse caso, dt. Pessoal, antes de vocês estarem realizando a integral, eu sugiro que vocês tentem manipular a equação para que vocês tenham uma equação mais fácil de ser resolvida. Então, essa é a integral aqui. Eu vou reescrever ela como sendo 9t ao quadrado mais
que que acontece? Aqui eu tenho 1 sobre raiz quadrada de t ao cubo. Essa raiz, eu posso reescrever ela passando esse expoente, dividindo essa potência aqui. Isso aqui são manipulações, viu? Não tem nada a ver com cálculo 2, não. Isso aqui são manipulações que nós podemos fazer para facilitar o nosso cálculo. Então, a raiz quadrada, eu posso passar esse 2 da raiz quadrada como sendo um divisor do meu novo expoente. Então, o que é que nós temos? A raiz quadrada de t nada mais é do que t elevado a 3 sobre 2. Eu posso ainda reescrever, amados, como sendo, então, nesse caso, a integral de 9t ao quadrado, mais, como esse valor está no denominador, eu posso passar ele para o numerador, colocando esse expoente negativo, então passa a ser agora t elevado a menos 3 sobre 2. Desculpe, amados. E aí, pessoal, agora sim nós vamos resolver a nossa integral dessa função. Passa a ser uma função mais simples para a gente resolver. Como eu falei para vocês, aumentar no expoente e esse novo valor do expoente passa dividindo. Então, aqui nós vamos ter 9t ao quadrado mais 1 dividido por esse expoente, que é 2 mais 1, mais t elevado a menos 3 sobre 2 mais 1, dividido por menos 3 sobre 2 mais 1. E claro, nossa constante. Vamos reorganizar, pessoal, ver o que a gente pode estar resolvendo, né? Então, aqui eu tenho 2 mais 1, que dá 3. Então, eu vou ter 9t ao cubo sobre 3 mais t. Quando nós vamos fazer essa ação, nós fazemos assim, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 3 dá menos 1. Então, nós vamos ter menos 1 sobre 2. Então, nesse caso, dividido também, menos 1 sobre 2, mais a nossa constante. Bora ver que a gente pode simplificar ou reorganizar, mas sempre que vocês puderem reorganizar, reorganiza. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 9 dividido por 3, que dá 3. Então, aqui nós vamos ter 3t ao cubo. Esse menos 1 sobre 2, esse menos, eu vou colocar aqui. Se eu tenho aqui uma fração, uma divisão de fração, eu posso multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, eu mantenho a primeira, que é t elevado a menos 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Se a segunda é 1 sobre 2, eu vou passar 2 sobre 1, que é a mesma coisa do 2. Então, vai ser menos 2 t elevado a menos 1 sobre 2, mais nossa constante. Tem algumas coisas que eu ainda posso organizar, viu, Matos? Então, o que a gente puder estar ainda organizando para ficar mais bonitinho, organiza. Esse expoente está sendo elevado ao expoente, esse t está sendo elevado ao expoente negativo. Se está sendo elevado ao expoente negativo, ele pode descer. Então, vai passar a ser menos 2 sobre t elevado a 1 sobre 2. E esse 1 sobre 2, pessoal, nada mais é do que a raiz quadrada. Então, essa integral ela vai se transformar em 3t ao cubo menos 2 sobre
a raiz quadrada de t. Porque se 1 sobre 2, o 2 é o expoente da raiz, t elevado a 1 ao próprio t, e o nosso c, que é a nossa constante. Então, aqui é a resposta da nossa questão 2. Deixa eu ver se eu consigo subir, amados. Agora eu vou apagar para a gente resolver as outras questões. Lembrando que o gabarito vai estar sendo divulgado também, então vocês podem, né, estar acompanhando pelo gabarito. E tem algumas questões que elas não simplificam ao máximo. Então, às vezes, o formato do resultado pode ser diferente, né, do que vocês estão vendo, pela questão da organização. Mas sempre quando vocês perceberem que tem algo que ainda pode ser organizado, organizem, viu, Márcio? Então, façam sempre o máximo para deixar a resposta mais organizada possível. A questão 3 da segunda parte, ela tem a integral de ax à quarta mais bx ao cubo mais 3c. Pessoal, quando a gente escreve essas letras, a B e C está indicando para vocês que são valores quaisquer. Então, a gente não identifica valores específicos para a função, mas pode ser qualquer um. E aí vocês podem, né, resolver seguindo o mesmo caminho. Aumenta um no expoente e diminui pelo novo expoente. Então, aqui eu vou ter a x elevado a 4 mais 1, dividido por 4 mais 1, mais px elevado a 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. E esse 3c é como se fosse a constante. Então, a gente já viu como é a constante, basta que a gente acrescente o x. Então, aqui vai ficar 3c x mais, deixa eu botar um c aqui diferente, maior para vocês entenderem que esse c vem desse valor aqui, né, desse constante da questão, e esse outro c é o constante da nossa integral, indicando que pode ser um valor qualquer. Reorganizando, nós vamos ter ax aqui está dividido por 5, mais bx à quarta, dividido por 4, mais 3cx. Vocês podem parar por aqui, ou se vocês quiserem colocar todo mundo no denominador, fica a critério de vocês. Mas, nesse caso, essa resolução aqui já dá o resultado que a gente precisa. A outra integral é a integral da seguinte função. 1 sobre raiz de x mais x vezes raiz de x sobre 3. Nós temos que fazer a integral dessa função. Primeira coisa que eu vou relembrar para vocês, a gente já viu que a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2.
que a gente passar o expoente da raiz dividir. Então, isso aqui nós vamos reorganizar e vai passar agora a ser 1 x elevado a 1 sobre 2, lembrando que aqui é a ideia da raiz quadrada, mais x vezes x elevado a 1 sobre 2, aqui sobre 3. Isso também pode ser escrito, amados, como sendo... Esse expoente aqui eu vou passar ele negativo para ele subir, né? Ficar na parte de cima. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1 sobre 2. Mas, agora, pessoal, eu tenho a mesma base, que é x, multiplicando. Então, eu conservo a base, que é x, e somos expoente. O expoente do primeiro x não aparece, então é 1. E o expoente do segundo é 1 sobre 2. Então, eu vou estar somando 1 mais 1 sobre 2. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 é 3. Isso aqui é 3 sobre 2. Sobre 3. Aí, agora a gente aplica a integral, que é somar 1 no expoente, então nós vamos ter menos 1 sobre 2 mais 1 e dividir por esse valor. Menos 1 sobre 2 mais 1, mesma coisa para o segundo. Nós vamos ter x elevado a 3 sobre 2 mais 1, dividido por 3 vezes 3 sobre 2 mais 1. Mais a nossa constante. Vamos simplificar, que pode ser simplificado, organizar esses valores. Nós vamos ter aqui menos 1 sobre 2 mais 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 dá 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, a parte de cima também fica 1 sobre 2. A parte de baixo, desculpe. Mais x. Aqui nós vamos ter 2 vezes 1, 2 mais 3, 5. Então, x elevado a 5 sobre 2 sobre 3 vezes 5 sobre 2. Agora nós vamos, né, reorganizar. Eu já vou fazer direto, viu, Max? Esse x elevado a 1 sobre 2, a gente já viu que é a mesma coisa de raiz quadrada de x. Então, aqui vai ser raiz quadrada de x. Como aqui eu tenho 1 sobre 2, a gente multiplica pelo inverso, né, da segunda. Esse 1 sobre 2 passa a ser 2 sobre 1, fica sendo 2. Esse x elevado a 1 sobre 2 passa a ser raiz de x. Mais esse x elevado a 5 sobre 2 é a raiz quadrada de x elevado a quinta sobre multiplicação de fração, multiplica os numerador, denominador. Então, esse raiz de x à quinta dividido por 15 sobre 2. Mais, reorganizando ainda, pessoal, só com relação a essa função. Então, nesse caso, eu vou ter 2 raiz de x mais... conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 2 raiz quadrada de x à quinta sobre 15 mais 6. E aí a gente consegue chegar, né, a nossa integral. Pessoal, vamos para a nossa próxima
Então, a nossa próxima, nós vamos aplicar um teorema, né? Ou então fazer direto, como vocês preferem. Nós temos aqui a integral de 2x ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou desenvolver, né? Aqui nós vamos ter a integral de quadrado do primeiro, então vai ser 4x à quarta. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes menos 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, vai dar menos 12x ao quadrado. E menos 3 ao quadrado dá 9. Agora, nós vamos calcular essa integral. Como eu falei para vocês, soma 1 no expoente e divide por esse novo expoente. Então, aqui, amados, nós vamos ter 4x à quarta mais 1 dividido por 4 mais 1 menos 12x elevado ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. E aqui coloquei só 9x e a nossa constante. Reorganizando, nós vamos ter 4x elevado à quinta dividido por 5 menos 12x elevado ao cubo dividido por 3 mais 9x mais 5. Deixa eu só aproveitar esse espaço para a gente responder outro aqui embaixo. Aqui a gente não pode simplificar, então permanece 4x à quinta dividido por 5. 12 dividido por 3 dá 4. Então fica 4x ao cubo mais 9x mais 6. Então, aqui é a nossa integral, né? Da questão 5. Quando nós vamos para a questão 6, a questão 6 traz uma integral de uma função trigonométrica. Então, para isso, nós vamos aplicar aqui as nossas propriedades. Eu tenho a integral de dx de seno ao quadrado de x. Primeiro, eu vou reorganizar essa integral. Essa integral agora vai ser 1. Provavelmente todas as questões envolvendo trigonometria, vocês vão conseguir fazer algum manejo para poder sair, aparentemente, de uma situação mais complicada e chegar numa propriedade mais lógica, mais direta. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, se eu tenho seno ao quadrado de x, é a mesma coisa de seno de x vezes seno de x. Então, eu tenho 1 sobre seno de x vezes 1 sobre o seno de x. Aí, amados, o que é que acontece? Isso daí é a mesma coisa que a integral de 1 sobre o seno de x é a mesma coisa da cossecante de x. Então, eu vou ter aqui, ó, cossecante de x, que é 1 sobre x, vezes cossecante de x também, que é 1 sobre x. Isso daí também, amados, é a mesma coisa que eu calcular a integral de cossecante vezes cossecante da cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado de x. E agora vocês já podem aplicar a nossa propriedade.
que a integral de consequente ao quadrado de x nada mais é do que menos a cotangente de x. Então, aqui nós vamos ter menos cotangente de x e a nossa constante. Então, pessoal, na maioria das questões envolvendo trigonometria, vocês vão ver que sempre tem como aplicar alguma propriedade, né, para que vocês cheguem em uma equivalência das nossas equivalências trigonométricas e a partir daí a gente consiga, né, consiga estar resolvendo e encontrando o resultado da integral. A próxima integral é a integral de questão 7, ela é um pouquinho maior. É a integral da função raiz quadrada de 2y menos sobre a raiz quadrada de 2y. Eu vou fazer o primeiro algumas equivalências, porque a gente tem como reorganizar, principalmente quando vocês virem raiz. Então, a raiz, provavelmente, né, vocês vão ter aí alguma equivalência que vocês devem fazer, algum manuseio para sair, principalmente, da raiz. Então, aqui é a mesma coisa que eu calcular a integral de 2y elevado a 1 sobre 2 menos. Eu já vou colocar direto, viu, pessoal? Por quê? Porque como eu tenho aqui no numerador, eu posso elevar ele a menos 1 e ele ir para o numerador. E ao invés de eu ter aqui, ó, raiz de 2y, eu vou ter raiz de 2y elevado a menos 1. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. 2y, se fosse a raiz quadrada, seria 1 sobre 2. Como eu estou subindo para o denominador, ele passa a ser menos 1 sobre 2. Se vocês quiserem, vocês podem fazer, né, simplificar. Agora, pessoal, eu vou calcular essas integrais separadas. Porque a gente pode calcular separado que eu tenho uma subtração. Como aqui eu tenho uma função composta, né? É como se nós fizéssemos aquele processo da derivada. Nós vamos derivar separado, aplicando também as propriedades. Então, primeiro eu vou ter a integral de 2y elevado a 1 sobre 2. Então, nós temos que fazer a derivada da função que está aqui dentro e também considera a integral dessa função. Então, como é que nós fazemos isso? Repete a nossa função. 2y elevado a 1 sobre 2. Se nós fôssemos derivar a função que está aqui dentro, que é a derivada da função composta, né? Nós ficaríamos com a função 2, porque 2y derivando, nós chegaríamos a 2. E como nós teremos aqui, ó, 2 dy, nós temos que multiplicar essa função por 1 sobre 2, que é para a gente chegar naquela equivalência. Por que multiplicar por 1 sobre 2? Porque na hora que multiplica por 1 sobre 2, a gente cancela esse 2 e volta para a função inicial, que é 2y. Então, esse aqui é só um processo para a gente conseguir realizar essa integral. E nós vamos fazer esse mesmo processo na segunda parte. Então, menos, ó, repete a função 2y elevado a menos 1 sobre 2. Se nós fôssemos derivar essa função que está aí dentro, nós também ficaríamos com 2. O derivado dessa função é 2, então seria 2 dy. E para cancelar esse dy, nós vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 2. Porque aí a gente consegue voltar para a nossa função normal. Aqui, pessoal, eu tenho esse 1 sobre 2, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar esse 1 sobre 2 em evidência, eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2 vezes a integral de 2y
elevado a 1 sobre 2 vezes 2dy, menos esse 1 sobre 2 também eu vou colocar em evidência. Aqui nós temos 2y elevado a menos 1 sobre 2. Então, nós temos aqui menos 1 sobre 2 de expoente vezes 2 dy. Então, aqui a gente colocou a nossa constante em evidência. Agora, nós vamos estar resolvendo a nossa integral. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2 vezes. Na hora que eu vou resolver essa integral, é a gente pegar a função e sempre estar pegando o expoente, somando com 1. Pegando o expoente, somando com 1. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 2 de 2y, pegando essa primeira parte, né? Um sobre 2 mais 1. Nós vamos dividir esse mesmo valor, que é 1 sobre 2 mais 1. Isso é para a primeira parte da nossa integral. Isso aqui menos o mesmo processo para a outra. 1 sobre 2, 2y elevado a menos 1 sobre 2, mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1, e a gente acrescenta a nossa constante. A partir daqui, Bob, só é a gente conseguir organizar o que pode ser organizado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 2 vezes 2y elevado a 1 sobre 2 mais 1 dá 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, aqui nós vamos ter 3 sobre 2. Então, nesse caso, dividido, né, por 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, vezes. Aqui nós vamos ter 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Então, nós vamos ter aqui 2y elevado a 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2, que é o mesmo valor que fica embaixo, né? Vamos calcular de novo. Mas vamos ver aqui o que, é que a gente ainda pode organizar. Então, primeiro, se eu tenho aqui 2y elevado a 3 sobre 2, ele vai dar raiz quadrada de 2y elevado ao cubo. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2. E se eu tenho esse valor dividido por 3 sobre 2, eu posso manter a primeira e dividir, né? Aí, nesse caso, eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho 3 sobre 2, passa a ser 2 sobre 3 vezes. Aqui, como eu falei para vocês, se torna raiz quadrada de 2y elevado ao cubo, porque o 3 indica a potência. E vou fazer o mesmo processo para o outro. Menos 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 se torna o contrário, então se é 1 sobre 2, passa a ser 2 sobre 1 vezes. Aqui, se eu tenho elevado ao quadrado, fica raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 2y. Mais a nossa constante. E aí, nós vamos agora só reorganizar, se ainda pode fazer outra reorganização. Aqui eu tenho 2 por 2, 2 em cima, 2 embaixo, eu posso cancelar. Então, na parte de cima vai sobrar
raiz de 2y elevado ao cubo, dividido por 3, menos. Aqui 2 por 2 se cancela, então fica menos a raiz de 2y mais a nossa constante. Então, a gente consegue chegar na integral. Então, vocês vão ter que fazer aí, pessoal, manipulações, diversas manipulações para que vocês consigam chegar, né, na resposta correta. Bora ver agora a nossa próxima questão. Nossa próxima questão vai precisar também de alguns teoremas de vocês. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Integral de raiz de 2 dt dividido por 3 t ao quadrado mais 3. Primeiro, pessoal, eu vou reescrever essa função como sendo integral raiz de 2 vezes 3 t ao quadrado mais 3 elevado a menos 1. Se está na base do denominador, a gente pode, né, elevar ele a menos 1. Então, pessoal, o que é que nós temos? Ó, isso aqui, nós vamos agora colocar esse raiz de 2 em evidência, que é uma constante, então eu posso calcular raiz de 2 integral de 3t ao quadrado mais 3 elevado a menos 1 dt. Veja que nós temos elevado ao expoente menos 1, e nesse caso, para a gente estar resolvendo também, né, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar que 3t ao quadrado mais 3 é 1. Vamos chamar essa função de 1 para a gente aplicar a propriedade. Nós vamos considerar que du é dt, que é a parte da nossa integral, né? E aí nós vamos ver agora como fica essa função. Vamos chamar isso aqui de u, vamos chamar de t. Aquela função ela vai ficar escrita no seguinte formato. Raiz de 2 integral de u elevado a menos 1 vezes du, porque a derivada é em função de u, não é isso? Então, quando nós temos essa função, que ela também pode ser escrita como raiz de 2, voltando ao nosso início, né? Integral de du sobre u, ela vai ficar igual, aplicamos os teoremas de integral, raiz de 2 vezes ln do módulo de u mais a nossa constante. Porque eu tenho aqui, ó, essa característica. É como se eu observasse aqui, eu tenho menos 1. Então, quando vocês estiverem trabalhando com valores que aparece só o menos 1, x elevado a menos 1, algum valor elevado a menos 1, que a gente volta a 1 sobre x, ou nesse caso a 1 sobre u, a gente aplica ln do módulo dessa função, o módulo desse t. E agora, só reorganizando, que a gente chamou, né? O de 3t ao quadrado mais 3. Isso aqui vai ser raiz de 2 ln
triângulo de 3t ao quadrado mais 3 mais a nossa constante. E aí nós temos a resposta, né, considerando a questão 8. Agora, vamos para a questão 9, que é a integral de x ao cubo vezes raiz de x dx. É o que eu sempre falo para vocês, primeiro reorganizem, para ver onde é que a gente pode cancelar, o que é que a gente pode fazer. Então, essa raiz de x é a mesma coisa que a gente escrever x, como é raiz quadrada a 1 sobre 2. Então, eu vou ter x ao cubo vezes x elevado a 1 sobre 2 dx. Isso aqui vai ser igual a integral. E olha para a integral que está ficando feia. Como eu tenho multiplicação de valores de mesma base, a gente vai considerar a base, que é x, e somar os expoentes. Então, eu vou ter 3 mais 1 sobre 2. Então, 3 mais 1 sobre 2, nós vamos ter 2 vezes 3, que dá 6. 6 mais 1, 7. E 7 sobre 2. Dx. Aplicando o resultado dessa integral, nós vamos ter o seguinte. Cada expoente a gente soma 1. Então, vamos ter 7 sobre 2 mais 1. E divide por esse novo expoente. Que é 7 sobre 2 mais 1. Mais a nossa constante. Resolvendo, Matos, reorganizando, nós vamos ter aqui 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 7, 9. Então, nós vamos ter x elevado a 9 sobre 2. Então, divide, né, também por 9 sobre 2. Mais. Se vocês quiserem só reorganizar, aqui a gente multiplica pelo inverso, né? Então, passa a ser 2 sobre 9 vezes, como eu tenho 2, aqui vai ser raiz quadrada de x elevado a 9. Isso aqui mais. Então, 2 raízes quadradas de x elevado a 9 sobre 9 mais c. Eu acho que a questão 10 dá para fazer aqui, amados. Vamos tentar resolver por aqui. Vou ficar uma folha só. É a integral de x à quinta mais 2x elevado ao quadrado menos 1. Tudo isso dividido por x elevado à quarta dx. Como eu falei para vocês, sempre façam a manipulação do que vocês podem reorganizar. Então, eu vou reorganizar. Se eu tenho todos esses termos sobre x à quarta, eu vou agora fazer uma divisão desses termos. Eu vou reorganizar esses termos dividindo por x à quarta. Então, eu vou ter aqui ó, x à quinta sobre x à quarta mais 2x ao quadrado sobre x à quarta menos 1 sobre x à quarta dx. Já simplificando, amados, essa integral pode ser calculada como sendo a integral de... Como eu tenho divisão de valores de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou ter 5 menos 4 dá 1. Não precisa escrever, expoente 1, mais 2
Mantém a base, subtrai os expoentes, 2 menos 4, menos 2. E eu vou reescrever esse valor. Como aqui eu tenho x na quarta, eu posso reescrever como sendo x a menos 4. Tudo isso dx. Agora eu vou aplicar o processo da integral nessa nova função. Então, o que é que nós vamos ter? X, aqui, como não aparece é 1, então 1 mais 1 dá 2. Então, vai ser x ao quadrado sobre 2. Mais 2 vezes x. Ali eu vou ter menos 2. Menos 2 mais 1. Então, menos 2 mais 1, eu estou fazendo direto, dá menos 1. Então, aqui também eu divido por menos 1. Menos. Aqui eu vou ter x menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, menos x elevado a menos 3 dividido por menos 3 mais a nossa constante. E a partir daqui é só reorganizar quem pode ser reorganizada mais. Então, nós vamos ter x ao quadrado sobre 2. Esse menos 1, basta que a gente considere o menos daqui. Como eu tenho x elevado a menos 1, eu posso considerar que vai ser 2 sobre x, porque o expoente é negativo. Então, eu posso descer. Aqui eu tenho menos, menos por menos vai dar mais. Então, eu vou ter aqui mais. Esse menos 3, ele pode também descer. Então, vai ser 1 sobre 3 elevado a x ao cubo. Mais a nossa constante. E aí, amados, finalizamos por aqui a nossa segunda parte, né, da lista de exercício de cálculo 2. E eu desejo bons estudos a todos. Qualquer coisa, estamos por aqui, amados. Cheiro, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.